Halloween, uma época cheia de pessoas com fantasias assustadoras, casas com decorativas bizarras, festas temáticas, doces e filmes aterrorizantes passando em todo momento na TV. Isso tudo nos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil o Halloween mais aterrorizante atualmente que temos é o Rio de Janeiro. Porém, nem todas as pessoas que estão fantasiadas na rua estão querendo doces. Existem casos de pessoas que usaram do Halloween para cometer crimes reais. E hoje, como meu primeiro especial de Halloween, eu irei comentar dois casos bizarros que aconteceu de verdade nos Estados Unidos na época de Halloween. Mas antes, deixa um like e comenta se você curte o Halloween, mesmo que não tenha aqui no Brasil. E mesmo se tivesse, o doce que você receberia seria aquele chocolate gordurento de guarda-chuva e um refrigerante dolinho. Patricia Ward. Para contar essa história, vamos voltar pro Halloween de 2014, em uma pequena cidade chamada Farmdale, em Nova York, que todo mundo dizia ser uma cidade bem tranquila, que mal tinha crimes ou assaltos, esse tipo de coisa. Mas nesse Halloween de 2014, aconteceu algo bem bizarro. No horário 4 horas da tarde, o pessoal que passava na rua avistaram um homem andando tranquilamente. Ele não tinha nenhuma fantasia específica, porém ele estava carregando uma cabeça em uma mão e na outra mão parecia que ele carregava um corpo de uma boneca de Halloween. Todo mundo então achou aquilo incrível pelo realismo da cabeça que ele estava carregando, e outras pessoas começaram a achar que se tratava de uma pegadinha de terror, e no Halloween de lá tem dessas. Depois de um tempo, esse homem misterioso decidiu jogar a cabeça do outro lado da rua do nada, e depois disso ele simplesmente se virou e foi embora. Depois de um tempo passou um taxista e ele estranhou essa cabeça no meio da calçada, porque aquela cabeça parecia muito real. Então ele decidiu ir conferir para ver o que realmente era aquela cabeça, ou com qual material era feito aquilo, porque estava muito realista. E mano, olhando com mais atenção, ele percebeu que a cabeça era real. Aquela cabeça e aquele corpo era de uma mulher chamada Patricia Ward. Ela era uma professora de artes que já tinha os seus 66 anos, e aquele homem misterioso que andava com a cabeça dela era seu próprio filho, que logo em seguida ele acabou se paçocando também num trilho de trem. E ele era descrito como uma pessoa tranquila, que era muito apegada à sua mãe, não tinha nenhum sinal de violência. Pra ele ter feito aquilo era um grande mistério, porque ele é uma pessoa bem tranquila. Ele tinha alguns problemas como TDAH e dislexia e tomava remédios controlados. E ele tava sem tomar remédio por conta de condições financeiras que a família tava passando. Então em um jantar com a mãe dele deixou cair um talher no chão e ele se irritou muito com esse talher caindo. Começou a gritar com ela porque ele tinha ficado muito estressado com o barulho daquele talher caindo. E no dia seguinte ele surtou e tinha feito isso com a própria mãe, com uma faca de cozinha, mano. Eu sinceramente acredito que tenha algo a mais e não apenas TDAH e dislexia, como diz a matéria, porque eu acredito que pessoas com TDAH e dislexia não têm esse histórico de agressividade, então com certeza ele tinha mais alguma coisa que não jogaram na mídia, tá ligado? Eu acho. E histórias semelhantes já aconteceu mais de uma vez, porque por ser Halloween as pessoas acham que é alguma coisa decorativa, porque nos Estados Unidos literalmente tudo fica muito decorativo, casas, ruas, pessoas, a ponto de se parecerem muito real, então as pessoas não se importam com o que elas vejam, elas até acham legais. E tem outro caso parecido que aconteceu dia 31 de outubro de 2005, uma mulher de 42 anos cometeu suicídio nos Estados Unidos. Ela se enforcou na árvore que ficava em frente à sua própria casa. Porém, era Halloween, então as pessoas passavam e todo mundo achava que era apenas uma decoração bem feita, tá ligado? E nisso o pessoal tirava foto dela ali pendurada, que eles achavam muito real e assustador. Pensavam que era uma boneca. Olha que bizarro, brother. A polícia foi acionada horas e horas depois, porque uma das pessoas que passou ali perto percebeu que o corpo era real. Caso Lisa. Esse caso aconteceu no Halloween de 1973. O Halloween, obviamente, era muito diferente de como é hoje. Naquela época era mais tranquilo, né? As pessoas deixavam as portas destrancadas, não tinha tantos psicopatas na rua com mais intenções, e até era normal deixar as crianças irem sozinhas pedir doce na casa dos outros. E foi assim que Lisa, uma garota de 9 anos de idade, saiu para poder pedir doces na rua. O plano dela era ir junto com uma amiga, porém essa amiga ficou de castigo em cima da hora e não pôde ir. Então ela decidiu ir sozinha para as ruas para pedir doce. O combinado com a mãe era que Lisa voltasse para casa antes das 10 horas da noite. Porém, esse horário acabou se passando das 11 horas da noite e a mãe dela começou a ficar preocupada, porque a garota não aparecia de jeito nenhum. A mãe então decidiu ligar pros vizinhos, pro pessoal da rua que ela conhecia, para perguntar se tinha alguma informação da Lisa. Porém, ninguém tinha nenhuma informação dela. Então, em algumas horas, a Lisa já estava sendo procurada por todo mundo, pela polícia e pela vizinhança local. Até os jornais colocaram foto da Lisa para ver se alguém reconhecia ou tinha informação sobre ela. Foram 3 dias de procuras intensas e no terceiro dia, dia 3 de novembro, um fazendeiro que passava com um trator acabou percebendo 2 sacos de lixo jogados no meio do nada. E quando ele abriu esse saco, ele viu o corpo da Lisa. Como isso nunca tinha acontecido antes, os Estados Unidos começou a ver o Halloween não tão inocente assim. E como a cidade era pequena e todo mundo basicamente se conhecia, o pessoal começou a ficar em choque que isso tinha acontecido com uma garota da vizinhança e todo mundo começou a se desconfiar um dos outros. A polícia então começou as investigações para tentar descobrir quem matou a Lisa, e algumas testemunhas chegaram a lembrar que tinha visto a Lisa passando entre 2 casas, e depois ela seguiu em direção à rua onde morava esse homem
nome esquisito chamado Miles Turner. E esse homem era conhecido pela família da Lisa. E uma curiosidade bizarra é que ele tinha um pouquinho mais de 20 anos de idade. Olha a cara desse cara, mano. Parece que ele tá beirando os 50, tá ligado? E esse cara, sempre que podia, ele puxava assunto com a Lisa. Ele já conhecia a família dela, então sempre quando ele via ela, ele tentava puxar assunto com a garota. Sendo assim, ele virou o principal suspeito da polícia. Quando ele foi depor na polícia, ele começou a dar diversas versões diferentes. Conforme ele ia ficando nervoso com as perguntas, ele ia mudando a história. E durante a perícia, foi encontrado cabelos da Lisa na casa dele e materiais da fantasia dela. E depois de 9 meses que ele foi confessar seu crime. Ele disse que a Lisa bateu em sua porta e ele meio que passou a mão nela, mano. Olha que cara nojento. Daí ele ficou com medo dela contar pra alguém, contar pros pais dela, e aí ele decidiu tirar a vida dela. E esse caso chocou tanto dos Estados Unidos que eles decidiram criar uma lei que era proibida as crianças pedirem doce na casa dos outros sem a companhia de um adulto. Comenta aí embaixo qual desses casos você achou mais bizarro. Comenta aí se você tem alguma história bizarra de terror que você saiba. Me conte aí que eu vou estar lendo e vou estar curtindo o comentário de vocês. Me perdoe se esse vídeo ficou curto, porque agora que eu tô gravando é dia 29 e esse vídeo tem que sair dia 31. Então eu ainda vou ter que editar, eu tô meio que correndo fazendo ele, tá ligado? Comente aí sugestão de vídeo se vocês quiserem ver algum tipo de vídeo de terror aqui no meu canal. Comenta aí que eu vou fazer. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e feliz Halloween!